Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre as minhas leituras de fevereiro. Foram no total 8 livros, então eu tô aqui com o meu caderninho de leituras, com uma cola. E eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu senti, das minhas impressões, das minhas avaliações pra cada um deles, tá? O primeiro livro tá aparecendo em algum lugar aqui da tela, porque eu li pelo Kindle. Foi O Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren. Né? São duas autoras, a Christina e a Lauren, mas elas usam esse pseudônimo. E foi uma leitura pro Catarse do GF, né? Para os membros do Catarse. E assim, já vou começar com a minha nota, porque eu dei 5 estrelas para esse livro, não favoritei, mas dei 5 estrelas. E com a discussão, muita gente foi abaixando a nota. Inclusive o próprio Jeff abaixou pra 3,5. Se eu for pensar, talvez eu abaixasse ali pra um 4,5. Mas eu prefiro me ater à primeira impressão do livro ali, na hora que eu terminei a leitura, tá? Ele é um livro Friends to Lovers, então ele vai contar a história da Mace e do Elliot. A Mace perdeu a mãe muito cedo. Ele é como uma forma ali de suprir um pouco do que a mãe tinha deixado por escrito pro pai, né, que ele deveria fazer com a criação da Mace. Eles resolvem passar sempre férias, feriados, enfim, temporada numa casa de campo, uma casa do interior ali. E a Mace e o Elliot, eles estão sempre juntos, eles se conhecem ali, eles têm um amor pela literatura, isso me ganha em qualquer livro. Eles estão sempre lendo juntos ali no closet, num espaço que eles criaram, que era deles. Eles vão tendo vários códigos e conexões entre eles, né, eles se apaixonam, na verdade, ali nessa adolescência, eles se apaixonam e algo acontece que tem um rompimento. O livro ele vai sempre um capítulo no passado, um capítulo no presente, o que é muito legal, porque você vai tendo uma noção de continuidade. Eu achei que no começo fiquei, será que isso vai dar certo? Mas deu muito certo. E aí, o problema é o final. Eu não posso ir descrevendo pra vocês todos os problemas, porque isso seria dar muito spoiler, né? Mas eu acho que tem um plot twist que poderia ser bem melhor. Então eu entendo quem não deu 5 estrelas. Mas eu também entendo quem deu 5 estrelas, que foi o meu caso. Porque é um bom livro. Tem um romance muito legal. E pra mim, as 5 estrelas foram por uma conexão muito forte com a personagem. Por entender várias coisas pelas quais ela tava passando ali, pela história dela. E principalmente a conexão dos dois. A forma como os dois foram se conectando através dos livros. Pra mim, se tá falando de literatura nos livros, me ganha muito em qualquer história. Então, por isso, ele foi 5 estrelas. E aí, o segundo livro foi Antes que as Luzes se Apaguem. Eu também li pelo Kindle, então tá aparecendo a capa. Foram 4 estrelas. Eu gostei, mas eu acho que faltou muito pra ser ali o romance. Esse livro vai contar a história da Sierra, que mora ali na Califórnia também. Acho que eu tô pegando muito livro dessa região, vocês vão ver também nos próximos ali, mas enfim. Conta a história da Sierra, que mora na Califórnia. E a família dela tem uma plantação de árvores de Natal, né? E aí eles têm um lote de árvores de Natal no interior, onde eles vendem essas árvores. Durante o feriado de Ação de Graças, até o Natal, esse período ali no meio do caminho, ela fica nesse lote com a família, vendendo as árvores de Natal. Ela tem uma melhor amiga lá. Então, várias tradições vão acontecendo, ela sempre tá muito acostumada a fazer isso, tem todo um esquema na escola dos professores com ela. Ela se sente muito mal de deixar as melhores amigas lá da cidade dela, mas já tá acostumada com isso. E a ideia é ir lá, passar esse feriado, volta pra casa, vida que segue, até que ela se apaixona pelo Caleb, que chega pra comprar uma dessas árvores de Natal. E aí, eu acho que tinha potencial pra muito. Particularmente, não desenvolveu um romance ali, assim. Eu acho que na hora que poderia dar uma problemática do romance, foi a hora que acabou o livro. Então talvez uma parte 2, contando como eles sobreviveram todas as questões do namoro, do relacionamento, se sobreviveu, se não sobreviveu, como que isso aconteceu, seria muito mais interessante do que a história que foi narrada desse começo, não começo, vai ser um namoro, não vai, o que tá acontecendo aqui? Então, é isso. Foram 4 estrelas porque é muito bem escrito, foram 4 estrelas porque eu gosto muito do autor. O Jay Asher é um autor que escreve muito bem, uma tradução muito bem feita, sempre é bom a gente valorizar o tradutor, né? No nosso caso a gente tá lendo em português, mas é isso, é só isso mesmo. Acabou aí. O próximo livro eu li nessa edição aqui da Tag.
que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. E assim, eu cheguei a avaliar no Instagram, dar nota, 4,5 estrelas, que tiraria a nota e tal. Mas tem algo que eu não lembro agora quem foi, aonde foi que eu ouvi, mas foi algum booktube que tava falando disso. É difícil avaliar um livro que é uma biografia. Então, o tempo todo parece que eu tô avaliando a história da própria pessoa. E na hora de dar as estrelas, eu levo muito em consideração o enredo, muito mais do que a própria forma como foi escrito. É lógico que isso também entra, mas o conteúdo é muito mais forte pra mim. Então, nesse caso, eu prefiro não dar nenhuma estrela e contar pra vocês que é uma biografia da Maya Angelou, contada de uma maneira muito maravilhosa, assim. Eu fiquei muito feliz, né? Eu não sabia que era a biografia dela, eu tinha visto apenas alguns comentários. Então eu comecei o livro sem ter essa noção, e aí eu fui descobrindo aos poucos que aquela protagonista era ela, inclusive o porquê de ser Maya, né, que é um apelido pra ela. Foi um livro que me marcou profundamente, assim, eu não sei descrever pra vocês. Eu achei a narrativa um pouco arrastada, por isso eu tinha tirado meia estrela lá no começo, né, o que eu falei da questão da forma. Mas é uma história que precisava ser contada. A minha mensagem é obrigada, Maya, por compartilhar a sua história de vida. É um livro que vai falar sobre racismo, que vai falar sobre assédio, que vai falar sobre pedofilia, sobre abuso. Então, assim, são vários os gatilhos, tá? Eu preciso deixar isso muito marcado pra vocês. Mas que vai trazer tudo isso dentro do contexto dali do final da década de 60, começo da década de 70, se eu não me engano, no sul dos Estados Unidos, num momento de segregação racial, em um momento em que você vai vendo como as famílias negras eram tratadas, como o fato de, mesmo com uma condição financeira menos pior, que eu acho que não dá pra colocar melhor, ainda existia a questão racial, né? O racismo puro ali. A cor da pele define exatamente como nós vamos tratar esta pessoa, né? Me lembrou muito a questão da escravidão e o negro não tem alma, por isso a gente pode escravizar. Absurdos vários que vão sendo descritos, mas que precisam ser cada vez mais descritos, né? E eu acho que esse livro, e o próximo também, que eu vou falar daqui a pouquinho, é um livro que precisava ser escrito, que precisava trazer tudo isso, para que as pessoas não esqueçam o horror que foi a segregação racial americana, assim como a gente precisa falar sobre o apartheid na África do Sul, assim como a gente precisa falar sobre todo o preconceito velado, estrutural, enfim, todas as formas de racismo que vão se perpetuando aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. É um livro muito forte, é um livro que tem várias marcações aqui, eu fui fazendo muitas anotações no livro, não é um costume que eu tenho, mas eu precisei anotando durante a leitura, porque é um livro que me marcou muito. E leio. Esse é o maior conselho que eu posso dar. Qualquer coisa que eu falar sobre o enredo, sobre o que aconteceu na vida dela, não é suficiente pra descrever, assim. A edição da Tag tem atrás... São 3 palavras que eu acho que eles resumiram muito bem. Racismo, abuso e libertação. Acho que essa é a trajetória de vida da Maya e que muita gente deveria conhecer, acompanhar e saber o que acontece com ela. Seguindo, vem o meu favorito do mês. Este aqui eu favoritei. Tava na minha lista, né, de livros pra ler esse ano. E eu acabei adiantando a leitura por conta da Lívia Bersi, que tava lendo pra um clube de leitura do qual ela faz parte. E aí, junto com ela e com a Mari, uma outra amiga nossa, a gente acabou lendo mais ou menos no mesmo período pra poder conversar sobre o livro. E as 3 deram 5 estrelas, as 3 favoritaram, acho que a Mari também favoritou. E não tem como não dizer que esse é um livro pra vida. Assim, eu vou falando com vocês e vou acabar olhando pro livro, principalmente esses 2 aqui que me marcaram muito, porque foram livros que me impactaram muito pessoalmente até. O Sol é para Todos, eu fiz uma resenha no Instagram e eu vou falar a mesma coisa que eu falei na resenha. Não vou descrever o livro. Essa é a resenha. A resenha não tem resenha. Porque foi um livro que eu sabia que era muito importante, eu sabia que era muito
conhecido, entrou em várias listas, ganhou prêmios de literatura. Eu não tinha a menor ideia, eu não tinha nem ideia dessa questão social que eu falei aqui pra vocês. Eu só queria ler por conta de tudo isso e que eu nunca tinha visto ninguém falar mal desse livro. Então era uma coisa que me dava muita curiosidade. E foi a melhor experiência possível, por isso que não tem resenha, por isso que eu não vou falar nada sobre o enredo, sobre a escrita, sobre nada disso. Porque eu acho que é um livro que a gente precisa mergulhar de cabeça aberta pra qualquer coisa que vier. É um livro que traz muitos aspectos, muitas discussões, tem muitos vieses, muitas problemáticas e que, assim, você pode ler infinitas vezes. É um livro que eu com certeza vou reler. Leiam, só leiam o Sol é para Todos. Faz jus a cada um dos prêmios, a cada um dos comentários, a tudo, assim, que falam e colocam dele. Não é por acaso que é um queridinho das listas de livros para ler antes de morrer, livros preferidos, livros, enfim. E tenho em mente também o título em inglês, né, que a tradução literal seria Matar um Roxinol, porque fecha muito bem com a construção do livro. Assim como o título em português, O Sol é para Todos, também é para todo mundo. Mesmo. O próximo livro, que eu já perdi a conta, o quinto, é um livro que não sei descrever. Ele foi uma releitura, O Morro dos Ventos Uivantes. Ele tava na minha lista, tá, né, na minha lista de 30 livros pra ler antes dos 30. Vai sair um vídeo com a lista completa aqui, assim como tava O Sol é para Todos, porque eu queria muito fazer essa releitura. A primeira vez que eu li, eu tava no ensino médio e eu dei 5 estrelas, favoritei. Não sei, naquela época eu não avaliava desse jeito, mas era um livro que eu amava. E aí eu fui reler esse livro pro encontro do Clube de Jovens Senhoras, da Fala Fernanda. E aí eu vou entrar num problema muito grande, que é o fato de que eu não gostei. Opa, mas eu não gostei tanto assim do livro, da releitura. Tanto a Emily quanto a Charlotte Brontë são autoras que são muito importantes para a literatura, para a figura da escritora feminina como um todo. Elas foram escritoras à frente do seu tempo, elas trataram de temas que nenhuma mulher poderia falar, né, digamos assim. O Morro dos Ventos Uivantes traz problemáticas muito importantes para a época. Eu não questionaria de forma alguma como esse livro, na época, deve ter impactado absurdamente. Assim como não dá pra questionar a narrativa da Emily Brontë, a escrita dela, o livro é fascinante nesse sentido. O final do livro é o que eu mais gosto. E aí, abrindo um parênteses, esse foi um livro que eu usei, inclusive, na faculdade, para um trabalho, sou formada em letras. Eu usei para fazer uma comparação entre O Morro dos Ventos Uivantes e O Conde de Monte Cristo. Então, assim, é um livro sobre o qual eu me debrucei ali nessa questão do enredo, problemática de vingança do Radcliffe, dessa guinada, da questão financeira. Então, pra mim, são questões muito importantes. Eu acho que foi isso que me fez gostar muito. E eu não abaixei a nota, tá? Eu mantive ali 4,5, que é o que eu provavelmente daria ali na época, entre 4,5 e 5, então dei 4,5. Pensando nessa primeira leitura que eu tinha feito, pensando em todo esse processo que eu já trabalhei com o livro. Mas assim, gente, foi uma leitura muito arrastada. Eu também não baixei a nota porque eu tava no meio de uma maratona de carnaval, né? De novo ali do Catarse do Jeff. Então eu li muitos livros, né? Eu li esse livro em um dia e meio. São 368 páginas. Não é um livro fácil de se ler em um dia e meio. Então eu não quero ser tão injusta assim com um livro, sabe? Mas não é favorito. Não é tudo isso que muita gente aqui do Booktube, Booktalk, enfim, dessa questão literária coloca. Pra mim, ele não é um livro 5 estrelas favorito. Ele é um clássico extremamente importante e eu consigo entender por que ele é um clássico da literatura. Vem outra releitura, e aí é uma releitura 5 estrelas. Porque é Mensagem do Fernando Pessoa. Esse livro vai aparecer aqui no canal de novo. A releitura foi exatamente por conta de um outro projeto que vai começar a sair aqui no canal. O que dizer de Fernando Pessoa? Esse é um livro do ortônimo, né? Ou seja, do Fernando Pessoa como ele mesmo, não é de nenhum dos heterônimos dele. Com uma poesia extremamente nacionalista. Esse livro concorreu a um prêmio em 1934, se a minha memória não me engana. E ficou em segundo lugar, isso foi até uma problemática pro Pessoa, né, de ficar em segundo lugar,
durante um concurso de poesia nacionalista do governo do Salazar, né, que foi o ditador de Portugal. E assim, gente, vocês sempre vão me ouvir falar bem, ou pelo menos não falar mal, de autores de literatura portuguesa, especialmente ali contemporânea, modernista e contemporânea. Fernando Pessoa, pra mim, é um dos maiores autores do mundo. A genialidade do Pessoa, não só na poesia ortônima ou nas obras, né, ortônimas dele, no livro do Desassossego, mas principalmente na criatividade da criação dos heterônimos, né? Ele traz os heterônimos com vida própria. Fernando Pessoa, ele cria os heterônimos e dá vida para esses heterônimos, né? São personagens, são personas, né? A gente não pode chamar de personagem, mas são personas fantásticas, né? Ele cria mapa astral, data de nascimento, data de morte. Falar de mensagem, e eu não tô querendo descrever muito do conteúdo de mensagem, do conteúdo dos poemas, porque, como eu disse, ele vai aparecer de novo no canal falando especificamente do conteúdo. Mas falar de mensagem, falar de Fernando Pessoa nesse sentido é falar da literatura portuguesa como um todo. E principalmente falar da história de Portugal, assim, ele vai descrever a questão das navegações e vai falar sobre toda essa questão de conquista territorial e imperialismo português. É um livro de formação de Portugal, como a gente, né, fala na literatura. Eu acho que ele vai trazer toda a simbologia, misticismo, tudo que envolve os portugueses. Depois, eu terminei um livro, tá aparecendo aqui também foi no Kindle, que chama Nem Todo Amor Tem um Final Feliz e Tá Tudo Bem, que é do Felipe Rocha. Eu tô olhando aqui no caderninho a cola porque eu sempre me confundo nos títulos do Felipe Rocha. Não é o primeiro livro que eu leio dele. Eu dei 4 estrelas. Eu gosto muito da forma como o Felipe escreve, né? Ele tem o Instagram todo bilhete, então ele escreve no livro da mesma maneira, digamos assim. Ele vai colocando ali frases curtas, ele vai destrinchando e dividindo os períodos, que pra muita gente pode parecer uma escrita meio trucada, pode parecer um negócio que não vai se desenvolvendo. Eu entendo que tem muita gente que não goste dessa escrita do Felipe. Particularmente é um tipo de literatura que eu gosto. E aí, as 4 estrelas são mais por conta do enredo. Esse é um livro sobre términos de relacionamentos, né? Pelo menos todos os livros que eu li do Felipe falam sobre relacionamento. E esse é sobre términos. Eu fui esperando que desde o começo se falasse sobre términos. Eu entendo, eu gosto sempre de fazer essa ressalva, porque não é que eu acho que foi sem sentido, tá? Eu entendo a proposta do Felipe em gastar ali metade, se não mais da metade do livro, colocando o desenvolvimento de um relacionamento, desde o começo, desde a paquera até virar um relacionamento, como se o casal vai se desenvolvendo numa narrativa de primeira pessoa, né, que pelo menos o outro livro que eu li dele também tinha essa característica. Então você vai acompanhando todo o fluxo de consciência da personagem ali, que é algo que eu gosto muito, mas acho que demorou muito pra chegar no tema central, né, não ter o final feliz, e tá tudo bem. De todo modo, é um livro que sempre me tira, os livros eles sempre me tiram muitas citações. Eu sempre acabo marcando muita coisa. Ainda vai sair a resenha no Instagram. Se vocês não me conhecem, não me seguem no Instagram, segue lá as Crônicas da Flávia. Porque ainda vai sair resenha e eu vou colocar essas citações por lá. Mas eu acho que teria potencial pra mais. Toda vez que eu tiro estrelas é muito pensando nesse sentido. Gostei muito, mas tinha potencial. E, de todo modo, é um livro que vale muito a pena ler. E aí, o último livro eu terminei hoje, que é O Castelo Animado. Ele surgiu pra mim muito por acaso, numa LC coletiva. E eu não tinha a menor ideia, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto ninguém comentar o que seria O Castelo Animado. E aí esse livro é o livro de março, que eu já terminei. Em teoria ele é um livro pra 31 de março, mas eu já quis ler antes, porque eu não tava querendo ler o outro livro que vai estar nas leituras de março. Talvez quando eu voltar aqui em março eu goste muito dele, tenha gostado muito, mas por enquanto eu li o prólogo e não gostei. Falei, não, vou ler esse daqui e adiantar as minhas leituras de março. E assim, ainda bem que eu comprei o box todo, porque aí depois o outro é em abril e aí maio, né? Uma trilogia. Porque ele é um livro de fantasia sensacional. É isso que eu tenho pra
pra contar. Alunos me viram com o livro e já tinham assistido ao filme, ficaram mega empolgados. E eu acho que ela é uma fantasia leve, uma fantasia muito gostosa. Não vá esperando uma fantasia lá, Harry Potter, Senhor dos Anéis, não é uma J.K. Rowling, Tolkien, criando esse universo, mas tem um universo próprio. Eu comentei numa live da Lívia, quando eu tava lendo, que assim, eu li muito rápido, eu li em 2 dias o livro, levando em consideração que Aliás, não deu 2 dias, tá? 24 horas. Foram 2 dias, mas 24 horas. Eu comentei que eu esqueci de marcar. Eu tinha criado toda a paleta de cores pra ir marcando pra discussão depois da LC. Eu simplesmente esqueci, porque eu mergulhei na história. São capítulos curtos. A letra é uma letra grandinha, ó. Deixa eu ver. Aqui. É uma letra bem grande, então ele é grandão, mas ele tem uma leitura muito fluida, muito legal. E eu fiz até um post no meu Instagram com a primeira frase do primeiro capítulo, essa primeira coisa que tem no livro, porque foi aí que me conquistou, assim, vou ler este livro e não vou parar mais. 5 estrelas, tá? Eu espero que isso se mantenha nos próximos. Ai, gente, é maravilhoso. Eu vou ler a sinopse pra vocês, porque eu realmente tô encantada com a capa, com as cores, com tudo. Eu vou ler a sinopse porque eu não estou sabendo descrever a história da Sophie. A jovem Sophie é surpreendida pela perversa bruxa das terras desoladas enquanto trabalha entediada na chapelaria da família. Por motivos que ela desconhece, mas que a gente consegue entender. A bruxa a transforma numa velha de 90 anos. E Sophie não vê outra saída senão fugir para evitar a dor de não ser reconhecida por suas irmãs. E não é só isso. Vagando sem rumo, mais ou menos, a jovem senhora acaba na porta dos fundos do castelo do terrível mago Hall, conhecido por devorar o coração das moças do povoado. E a história da Sophie Sophie, enfim, vai se misturando e mesclando com a história do mago, com todos os mistérios que rondam esse castelo flutuante, esse castelo animado, né? Se eu não me engano, o segundo livro, a pessoa que tá olhando ali na estante. O segundo livro é o Castelo no Ar, tá certo? Então, o que é este castelo que vaga por essas terras? E a Sophie, ela vai se embrenhando nessa questão da magia e parece que ela tem poder, será que ela tem? Enfim, tô doida pra chegar no próximo livro, só quero continuar lendo. E essas foram as minhas leituras de fevereiro. Espero que eu consiga ler a mesma quantidade ou mais em março. Já tem alguns livros aqui marcados no meu calendário, organizados na minha TBR. E aí eu conto pra vocês no final do mês como que eu consegui, o que eu consegui ler em março. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar a notificação, curtir o vídeo se vocês gostaram. Vai sair muito conteúdo por aqui. A ideia é lançar 2 vídeos semanais. Então, um falando sobre literatura, resenhas, assim, e o outro é um projeto que vai envolver mensagem do Fernando Pessoa, é um projeto que vai sair o próximo vídeo aí nessa semana. Um beijo e até a próxima!